Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. O programa de hoje vai falar sobre divórcio e separação. Você sabe qual que é a diferença de um e de outro? A resposta a gente vai ter já já. Além da nossa convidada de hoje, que é a advogada e também docente do curso de Direito da Unifev, a doutora Daniele Biasi, nós vamos também fazer uma visita no cartório de registro de pessoas naturais para saber sobre essa questão do divórcio, que aumentou muito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, no ano 2020, por causa da pandemia. O programa está super interessante. Não perca, o Cidadania já está no ar. Como dissemos no início do programa, hoje nós vamos falar sobre divórcio e separação. Você sabe qual a diferença entre o divórcio e a separação? A resposta já já. Mas antes de nós anunciarmos a nossa convidada de hoje, eu quero passar para você que nos acompanha alguns dados sobre a questão do divórcio, que aumentou muito agora em 2020 por conta da pandemia. Só para a gente ter uma ideia desse aumento, eu vou citar aqui alguns estados, a porcentagem de crescimento nos pedidos de divórcio em 2020. No Acre, esse aumento foi de 50%. No Espírito Santo, 30%. No Rio Grande do Sul, 8%. No Rio Grande do Norte, o aumento foi de 26%. Aqui no estado de São Paulo, o aumento foi de 18%. Lá no Mato Grosso do Sul, 49%. Em Rondônia, ultrapassou 50%, ficando em 54%. E em Santa Catarina, 9%. Então, como a gente pôde perceber, no Brasil todo, houve um aumento do número de pedidos de divórcio em 2020. Para falarmos então sobre divórcio e separação, nós estamos aqui com a professora do curso de Direito da Unifev, do curso de Direito da nossa instituição, e também a advogada Daniele Biasi, da qual eu agradeço muitíssimo por estar nos recebendo aqui hoje com tanto carinho para poder participar do programa. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. É uma honra fazer parte aqui dessa entrevista, desse bate-papo. E vai ser uma alegria responder as dúvidas do pessoal sobre divórcio, separação, esse tema que está movimentando aí o judiciário em tempos de pandemia, né? Tá ok. O programa Cidadania agradece, viu, professora? Obrigada. Bom, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse para o nosso público. Há muitas dúvidas ainda. Às vezes você vai fazer, por exemplo, um cadastro, a pessoa pergunta para você, estado civil, a pessoa não sabe se às vezes fala divorciado ou separado. Qual que é a diferença entre divórcio e separação? Danilo, há alguns anos houve uma emenda constitucional, uma mudança na Constituição que permitiu que as pessoas se divorciassem diretamente. Então, a verdade é que nós estamos acostumados a compreender essa diferença de divórcio e separação, porque nós estamos acostumados no passado, que as pessoas eram obrigadas a ficar separadas até pedirem o divórcio efetivamente. Isso não é mais obrigatório. Hoje em dia uma pessoa pode se casar e se divorciar logo na sequência, não tem que respeitar prazos. A grande diferença entre a separação e o divórcio é que o divórcio é um rompimento definitivo do vínculo. Após divorciarem-se, aquelas partes não podem retomar o casamento anterior. Inclusive, se elas quiserem voltar a conviver, elas precisam se casar de novo, ainda que elas tenham sido casadas por 30 anos. Então, o divórcio ele é o rompimento definitivo daquele vínculo conjugal, tá bom? Agora, quando as pessoas estão apenas separadas, às vezes o casal, um se muda de casa, já não convivem mais, mas não buscam a via jurisdicional para resolver, o que a gente fala, resolver a papelada, né? Para de fato mudar os documentos, etc., para fincar aquela separação. Então a gente fala que eles estão separados de fato. Por que de fato? Porque é a realidade que eles estão vivendo. Eles não buscaram o divórcio, eles não buscaram ainda a mudança, né, do estado civil deles, mas eles já não convivem maritalmente, né, como marido e mulher.
Então, a separação é esse período em que as partes já não têm mais um casamento, só que elas não extinguiram definitivamente o vínculo. O que significa? Se quiserem casar com outras pessoas, podem? Não podem. Porque o estado civil deles de separado não admite. Precisa ser divorciado, tá bom? Então, se a gente fosse pensar assim, é como se a separação ela fosse o caminho para o divórcio. É como se ela fosse um caminho para o divórcio. Então, primeiro, as partes decidem que não querem mais conviver e quando essa decisão se torna definitiva, elas se divorciam. Mais uma vez, antes nós éramos obrigados a ficar 2 anos separados, 1 ano separados, só depois pedir o divórcio. Hoje isso existe? Não mais. Hoje o casal tomou a decisão de se divorciar, pode imediatamente pedir a quebra, a dissolução desse vínculo, tá bom? E aí se liberar para viver outras histórias. Inclusive essa questão de separação, divórcio, antigamente era um tabu muito grande, né? Era Sim. praticamente proibido se tocar nesse assunto e colocar isso em prática, então nem se fala, né, doutora? Sim, a própria lei do divórcio demorou muito. No Brasil não existia isso, né? Nós demoramos muito tempo para regular essa possibilidade dos casais se divorciarem, retomarem as suas vidas. As pessoas ficavam vinculadas para sempre. Para a mulher a situação era ainda um pouco mais difícil, tá? Fora o tabu, o preconceito que nós tínhamos com relação às pessoas divorciadas. Então, de fato, é uma parte do direito que ela é muito afetada pelos julgamentos morais ou pelos costumes da sociedade. Bem, como a senhora acompanhou no início do programa, eu citei o aumento dos pedidos de divórcio em alguns estados, né? A porcentagem que isso aumentou agora em 2020 por conta da pandemia, inclusive com estados aí com mais de 50%. A senhora acha que a pandemia contribuiu para isso e por que contribuiu? Danilo, a pandemia movimentou muito o direito de família. Então, no ano de 2020, nós que estudamos, os professores tiveram que correr atrás de muita informação. Vou te dar alguns exemplos. O divórcio é um deles. Houve um aumento e não foi só no Brasil. Você citou vários estados, mas esse aumento foi no mundo todo, tá? Foi verificado em vários países do mundo. Muitos outros efeitos da pandemia nas relações familiares. Do lado oposto de quem se divorciou, muitos casais que viviam em casas separadas, em razão do isolamento social, passaram a conviver na mesma residência. Então, constituíram uma união estável. Outros casais tiveram problemas relacionados a pensão alimentícia, guarda e visitação de filhos. São vários setores aí do direito de família, várias questões que foram afetadas pelo isolamento, pelas dificuldades financeiras que todos nós passamos. E os divórcios, eles aumentaram sobremaneira, até porque a convivência das pessoas se tornou extrema, né? Então, muitos casais que talvez não convivessem tanto, que se vissem só no final do dia, que se encontravam lá apenas no horário do jantar, enfim, ficavam juntos apenas aos finais de semana, passaram a ter uma convivência 24 horas por dia, fechados em casa. Se, de repente, aquela relação não estava muito boa, provavelmente o excesso de convivência potencializa e estimula as pessoas a tomarem uma decisão que muito provavelmente já passava ali, né? já estava na cabeça delas, às vezes o casamento já não estava tão bom, mas a decisão se tornou definitiva com a pandemia. Inclusive, infelizmente, né, a gente ainda vê muitos casos pela mídia, né? Não só de brigas que aumentaram, né? Mas infelizmente a questão do feminicídio também, né? Sim, a pandemia e o isolamento social, essa convivência extrema, fez com que aumentassem exponencialmente os casos de violência doméstica. Isso foi um dado alarmante que nós tivemos, e o pior é que quando há a violência doméstica, uma característica, né, é essa vigilância ostensiva do agressor e etc. Então, quando você está fechado na mesma casa, a vítima da violência não consegue nem pedir socorro, ela não encontra nem espaço para pedir socorro, para sair dali, etc. Portanto, foi um detalhe, um dado triste, alarmante de uma realidade aí, que envolve, né, a vida das mulheres, não só no Brasil, no mundo todo. Bom, falando ainda do divórcio e separação, existem tipos diferentes desses dois casos? Como que funciona? Bom, vamos lá. Como eu disse para você, Danilo, hoje é admitido o divórcio direto. O que eu quero dizer com isso? Que significa que se você casou hoje e amanhã acordou arrependido, pode se divorciar.
Mas como é o procedimento para esse divórcio? Nós temos 2 caminhos. Ele pode ser judicial, ou seja, precisa do advogado de uma parte, advogado da outra parte, e um juiz vai tomar algumas decisões com relação àquele divórcio, vai determinar de fato o fim daquele casamento, ou pode ser extrajudicial. Se ele for amigável, a pessoa tem essas 2 vias, tudo bem? O que é o amigável? É o consensual, quando o casal está de acordo com todas as questões. Quando os 2 querem, e detalhe, extrajudicial, ou seja, em cartório, quando os 2 querem, quando é consensual e quando não há menores ou incapazes. Portanto, se houver filhos menores ou incapazes, só pode divorciar em juízo, tá bom? Não pode ser pela via extrajudicial. Mas, sendo consensual, portanto, tem 2 vias, e sendo litigioso esse divórcio, a pessoa vai ter que se dirigir, enfim, ao Poder Judiciário para uma decisão. Essa decisão envolve poder ou não se divorciar? Não, porque o direito a se divorciar não depende nem da concordância do outro cônjuge, tá? Se um quiser, quando um não quer, 2 não fazem, não é um ditado popular? Isso. No divórcio, se um não quiser mais se manter casado, não há o que o outro possa fazer a respeito. O judiciário chancela aquele divórcio. O que pode ficar sendo discutido no processo judicial, e que muitas vezes é sobre o que envolve a discussão do casal, é partilha de bens, guarda de filhos, regime de visitação, pensão alimentícia, são as questões que normalmente carregam os processos em direito de família para o litígio, né, para a discussão. Quando as partes não entram num acordo com relação à partilha de bens, quando elas não entram em acordo com relação ao regime de guarda e de visitação dos filhos e pensões alimentícias, a gente chama isso de divórcio, de processo litigioso, tá bom? Bem, em ambos os casos da questão do divórcio, né, amigável, litigioso, separação, qual que é a diferença aí do prazo, do médio, vamos dizer assim, para que isso tudo seja concluído? É demorado, não é? Como é que é? Não existe um prazo, tá bem? Porque se for judicial, vai depender da movimentação do cartório, do juiz que é responsável por aquele processo. A gente sabe que hoje o Poder Judiciário tem um volume imenso de processos, enfim, para dar conta, tá? Votuporanga, o caso de Votuporanga, nós temos as varas cíveis, mas nós não temos, por exemplo, uma vara especializada em direito de família. Em grandes cidades, isso é mais comum. Eles têm varas especializadas só para direito de família. Se você quiser agilidade, o consenso é sempre a melhor opção. Olha, eu quero me divorciar, preciso resolver isso rápido, as partes estão de acordo. O consenso torna o procedimento mais veloz. Sendo hipótese permitida em cartório, é imediato. O casal vai até o cartório com a presença de um único advogado representando ambos, e aquele divórcio ele é realizado ali e é imediato. Em juízo, se for consensual, também é mais rápido, mas, mais uma vez, ele depende aí da movimentação do processo, que pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais demorado. Se for litigioso, aí esse prazo se estende. Por quê? No litigioso nós temos a possibilidade de recursos, tá bom? De resignação que pode seguir aí para todas as instâncias recursais. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Tá certo. Em relação à união estável, para que as pessoas possam entender melhor, o que é e como é que ela funciona? A união estável é uma forma de constituição familiar tão valorosa quanto o casamento. É só uma outra maneira de constituir família. Algumas pessoas optam por se casar, isso é um ato solene, então você vai ao cartório. Algumas pessoas optam também pela cerimônia religiosa, mas o casamento é um ato solene de constituição familiar. A união estável também é uma forma de constituição familiar, mas ela não depende de nenhuma solenidade, então as pessoas não precisam fazer um documento para provar. Bom, aí você pode me perguntar, mas como que eu sei que aquele casal vive em união estável e não é apenas um namoro? Porque essa é uma diferença sensível nos dias de hoje, porque os namoros têm um nível de intimidade que não existia há 30, 40 anos atrás. Casais adultos pernoitam um na casa do outro, não é mesmo? Viajam juntos, as redes sociais estão aí até para mostrar pra gente. Como que eu sei
que há uma união estável. Nós falamos que é quando há o ânimo familiar. Ou seja, aquele casal, além de ter deveres de lealdade recíproco, eles têm um comportamento que denota a intenção de família imediata. Eles se apresentam para a comunidade como uma família. Isso pode ficar evidenciado porque tem filhos em comum, porque dividem contas, porque um é dependente do outro no plano de saúde, no clube, porque se apresentam como marido e mulher. Se compraram, por exemplo, um carro juntos, mas está no nome de um ou de outro também. Investimentos em comum, tá bom? Tudo isso são sinais muito claros de que existe ali uma intenção de constituição familiar. Mas não futura, ela está acontecendo. Futura é um noivado. Um namoro pode ter uma intenção de constituição de família. Na união estável, ela é imediata. Bem, sobre a questão do regime de guarda, pensão alimentícia, né, como é que funciona aí dentro desse processo aí de separação e divórcio? Quando a pessoa instaura um processo, quando as partes iniciam um processo de divórcio, normalmente nesse mesmo processo elas já incluem esse tipo de debate. Alimentos, a pensão alimentícia e a guarda e visitação de filhos que houverem em comum, tudo bem? Então é dentro do próprio procedimento de divórcio, embora não necessariamente, mas dentro desse processo, normalmente é que já se discute o direito à guarda das crianças, o valor da pensão alimentícia. Isso vale, é importante colocar, essas discussões que nós estamos aqui colocando para o divórcio também valem para casais que vivem em união estável, tá? Se amanhã eles quiserem dissolver essa união estável, eles também podem reclamar aí discussão a respeito de guarda de filhos em comum, discussão a respeito de pensões, e aí o juiz vai avaliar, enfim, qual é o melhor regime, o regime que se adequa. A regra na guarda de crianças é a guarda compartilhada, tá bom? E a pensão, ela vai depender das necessidades do menor e da possibilidade daquele que vai ser obrigado a pagar a pensão. Então, é uma análise subjetiva. Cada vai depender, caso é um caso, então. Isso, vai depender do caso. Certo. Bem, para encerrarmos o nosso bate-papo, gostaria que a senhora deixasse alguma observação que a senhora gostaria, alguma consideração final para as pessoas que nos assistem, por favor? Bom, a gente sabe que o período de pandemia agravou ou ressaltou muitas questões familiares, que é o nosso tema de hoje, né? Isso envolve aí o debate acerca das pensões, dos divórcios, das separações. O que é importante, que eu acho que é a mensagem que o direito de família busca apresentar, é que as relações familiares são relações principalmente de afeto e de partilha em comum. E que não há problema se eventualmente, né, esse casal opta por viver uma vida separada, o que é muito importante para eles. Havendo filhos, a tutela, a proteção desses menores. Pensar sempre nos filhos, né? Sim, proteção aos efeitos que esses menores podem sentir a partir daquele rompimento conjugal ou da união estável. Sempre atender, né, esses interesses são os mais importantes, na minha opinião, dos menores, das crianças e dos adolescentes. E ter conhecimento que há uma série de questões, ou a grande maioria das questões, elas podem ser resolvidas de maneira consensual. O direito de família, quando uma família se desfaz por qualquer razão que seja, são processos sempre muito sofridos, que envolvem muito o emocional das partes envolvidas. Então é muito importante que elas saibam que o judiciário, que a legislação entrega para elas a oportunidade do consenso, tá? De resolver as coisas de maneira pacífica, que é a hora, às vezes, da gente deixar de lado as nossas emoções e pensar um pouquinho aí para resolver e para ter paz de espírito, que eu acho que todo mundo quer, principalmente num período tão difícil. Tá certo, com certeza. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa Cidadania. Obrigado por ter nos acolhido aqui com tanto carinho, e já fica aqui um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, é sempre uma honra falar com a TV Unifev e já aceitei o convite. Obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, portanto, nós conversamos com a doutora Daniele Biasi, ela que é advogada e também docente
do curso de Direito da Unifé, falando para a gente informações importantes sobre essa questão do divórcio e também da separação. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Cidadania e nós vamos fazer uma visita no cartório, né, de pessoas naturais para saber os números dos divórcios e separações, principalmente dos divórcios aqui em Votuporanga no ano de 2020. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, a gente volta já já. Como nós vimos no primeiro bloco do programa, vem crescendo agora, principalmente por conta da pandemia, o número de separações e divórcios, não só no Brasil, mas também no mundo. E aqui em Votuporanga, quais são os números registrados de separações e divórcios? Aumentaram? Diminuíram? Quem vai responder isso para a gente é o Ricardo Silva, ele que é oficial de registro do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Votuporanga, e é com ele que eu converso agora. Ricardo, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa Cidadania, de receber a gente aqui no cartório com tanto carinho. Muito obrigado a vocês. Bem, para a gente começar nosso bate-papo, né? A gente fez um levantamento, conversamos com uma advogada especialista no assunto e a gente sabe que houve sim no Brasil um grande aumento do número de separações e divórcios, inclusive aqui no estado de São Paulo, e ela também relatou para a gente sobre a questão desse aumento no mundo. E aqui em Votuporanga, pelos números levantados por vocês, qual que é a situação nesse sentido? Em Votuporanga, nós tivemos um decréscimo, tá, das separações e divórcio. Em 2019, nós tivemos por volta de 320, tá, mandados de divórcio e separação. Já em 2020, tá, nós tivemos 270, ou seja, 50 mandados, né, e escrituras de separação e divórcio a menos. E na sua opinião, que existem alguns fatores ou não que contribuíram para isso, já que tendo em vista, como eu citei, né, no Brasil como um todo aumentaram esses casos, pelo mundo, e aqui Votuporanga, entre aspas, aí, está na contramão? Eu acho que isso daí pode ser alguns fatores. Pode ser que em 2021 a gente tenha mais mandados ou mesmo mais escrituras de separação e divórcio, que acabe equalizando e que acabe até gerando, né, talvez um aumento expressivo nessas separações e divórcios que não aconteceu efetivamente em 2020. E você teria como falar para a gente sobre o perfil desses casais? São casais mais jovens, mais idosos, de todas as idades? Em geral, vamos colocar de todas as idades. Lógico que os casamentos mais recentes e que não têm uma estrutura maior, eles levam um divórcio a uma separação ou seja, uma ruptura mais fácil, mais branda, né? Por quê? Porque às vezes a questão das pessoas mais novas também tem essa inquietude, né, de sempre estar querendo haver mudanças, e às vezes um casamento não solidificado acaba gerando uma ruptura mais breve. Bem, só para as pessoas que estão nos assistindo poderem compreender melhor, em relação a essa questão de separação e divórcio, a gente sabe que nós estamos na pandemia com algumas restrições, o cartório está aberto também com algumas restrições. Como é que funciona essa parte aí? É a pessoa que tem que trazer documentação aqui? Isso vem por parte do advogado? Como é que funciona? Então, toda a questão de mandados, né, a gente tem um sistema próprio que se chama CRC Jude, onde a gente faz todo o trânsito desses mandados de averbação, de separação e divórcio. Tudo de forma eletrônica, a gente recebe isso através do Poder Judiciário e cumpre automaticamente. Quando não vem através desse sistema, o próprio advogado ou mesmo a parte, ele chega ou com o próprio mandado ou ele chega com uma própria escritura pública de separação e divórcio que foram feitas e realizadas pelos cartórios de notas, que é o documento apto também a ser feita essa averbação e divórcio no registro civil. E a partir do momento que toda essa documentação chega aqui no cartório, demora muito tempo para ficar pronto?
Não. Chegando no cartório, rapidamente a gente analisa, né, toda essa documentação fornecida pelas partes e basicamente, às vezes em 1, 2, 3 dias, a gente já faz essa averbação, tá? E eles efetivamente ou estão separados ou divorciados. Bom, e pela sua experiência de vida, experiência aqui com o cartório, você acha que realmente essa pandemia contribuiu para que houvesse aí tantos motivos de separações e divórcios? Sem dúvida nenhuma. A pandemia, né, ela levou obrigatoriamente aos casais ficarem mais em casa, né? E também essa questão do convívio e logicamente que às vezes uma redução de renda, isso daí leva a conflitos, né, entre casais e que acabam redundando numa separação ou divórcio. Em média, assim, são quantas por semana, quantas averbações que vocês recebem? Então, por mês a gente recebe por volta de uns 25 mandados, entre mandados e escrituras públicas. Por volta de 25 a 30, essa é a média, mensal. Certo. Bom, esses dados que você nos passou, de 320 em 2019 e 270 em 2020, é a soma de divórcio mais separação? Perfeito, isso mesmo. Tanto separação como divórcio estão nesse cálculo. Tá. Mas a maior parte disso é separação ou é divórcio? Divórcio. A maior parte é divórcio. Na realidade, já há o rompimento, né, do casamento. As pessoas, a partir de então, estão divorciadas, né? E caso queiram fazer um novo casamento, obrigatoriamente tem que se submeter a um novo processo de habilitação. Os separados, diversamente, não. Os separados ainda pode restabelecer aquele casamento anterior. Ele não pode casar. Tá? Mas o que nós mais tivemos foram divórcios. As pessoas estão preferindo, então, o divórcio por essa questão que você citou. Perfeito, isso mesmo. Tá certo. Olha, deixo o espaço agora aberto para as suas considerações finais, alguma coisa que você queira acrescentar, por favor. Eu agradeço a atenção de vocês aí, estamos abertos e dispostos sempre a recebê-los e informar a população da melhor forma possível. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, nos receber aqui com tanto carinho no cartório e já fica então de antemão aí um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado. Bom, isso aí, como a gente viu, né, Votuporanga, entre aspas, aí está na contramão. Só para recapitularmos, tivemos em 2019, somando separações e divórcios, 320. E em 2019, 320. E em 2020 também, somando separações e divórcios, 270. Tivemos aí uma diminuição de 50 separações e divórcios, somando aí os dois, né? Então, no programa de hoje, a gente viu o que é o divórcio, o que é a separação, quais são os tipos de divórcios que existem, né? Tivemos aqui, então, conversando com o Ricardo Silva para passar esses números para a gente. Então, deu para a gente ter uma noção aí sobre essa questão. A gente espera que você tenha gostado do programa de hoje, que tenha sido útil para você se informar. E eu te espero na próxima semana com mais um programa Cidadania, com um tema do seu interesse. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pelo seu carinho. E até a próxima semana. Até lá.